Jesus, ele era um ser que facilmente as pessoas estavam circulando a sua presença e procurando ver nele alguma coisa para aprender. Ele era, assim, uma pessoa fantástica nesse sentido, porque ele era, assim, tipo, assim, um mestre popular de fácil acesso, tá entendendo? Então, uma hora dessas, está registrado inclusive no Evangelho de Lucas, que Jesus, ele estava rodeado, né, de acordo com o termo usado pelo evangelista, era que ele estava rodeado de pessoas que eram alguns publicanos e alguns pecadores. Inclusive a versão NVI, Nova Versão Internacional, ela coloca uma aspasinha nesses pecadores. E eu acho muito interessante, porque do outro lado estavam aqueles que eram os experts nos assuntos de fórum religioso. E essas pessoas estavam olhando Jesus e quando eles estavam olhando direitinho com quem era que Jesus estava, como era que Jesus andava, sabe? E disseram assim, não, isso aí não é coisa de filho de Deus, não. Como é que pode? Se esse rapaz aí, se estão querendo reconhecê-lo como filho de Deus, como é que ele se junta com essas pessoas? Como é que ele se mistura com essa gentalha? Como é que ele conversa com essa gente aí, como se fossem pessoas assim, fiéis? Por que ele se mistura tanto assim? E é interessante porque Jesus, ele rebate, né, essa questão desses religiosos, contando uma história, né, que a Bíblia chama de parábola do filho pródigo. Né? Eu acho que tem mais a ver com outra questão. Então, nesta parábola do capítulo 15 de Lucas, essa parábola, mais do que denunciar, né, mais do que denunciar a capacidade de se machucar o coração do pai, né, está essa pessoa que busca a felicidade a qualquer preço, essa pessoa que não respeita os processos e machuca o coração do velho pai, está também mostrando a capacidade de outra pessoa tem de obedecer acima de tudo, em vez ou em detrimento de uma realização do ser filho amado do pai, ou de reconhecer esse coração cheio de amor. Essa parábola, mais do que essa denúncia, está mostrando o coração acolhedor do pai. Jesus está desenhando o jeito e a cara do pai, o coração do pai. Jesus está mostrando quem é e como é que Deus se comporta diante das pessoas. Aquelas que nós, que somos crentes, chamamos de pecadores e pecadoras. Como é que Jesus olha para essas pessoas? Sabe, porque quando Jesus desenha a cara desse pai, ele diz que um desses filhos, nessa história, um desses filhos, eles saem de casa e machucam o coração do pai, e depois quebra a cara e volta, em vez de o pai, agora meu filho, bem que eu te falei, bem que eu te disse, ele não passa na cara do filho, ele abraça aquele filho e acolhe com todo o amor que ele tinha. O outro que estava fora, que não quer participar da festa, é aquela confusão, aquela rivalidade, sabe, que ele se acovardou, não foi embora, ficou para demonstrar fidelidade, ao mesmo tempo estava se desgastando, né, em nome de uma fidelidade, em nome da obediência, em vez de estar olhando quem era aquele pai. Não conhecia de fato o coração do pai, conhecia o serviço, mas não conhecia o coração, conhecia a casa, mas não conhecia o pai daquela casa. Então, eu acho muito digno de ser observado os termos que o evangelista Lucas usa para mostrar com quem é que Jesus estava comunicando, né, a sua mensagem, e a mensagem que isso pode falar muito claro para a gente. Por exemplo, Jesus estava se relacionando com publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos? Senão as pessoas que são indesejadas na sociedade laica. Esses publicanos, dentro daquele contexto, eram pessoas que estavam explorando as pessoas por causa das taxas dos romanos, e elas não eram bem vistas.
Mas e os pecadores? Quem são os pecadores? Todos somos pecadores. Então quem são os pecadores? E quando o texto do Evangelho, na versão da NVI, diz pecadores entre aspas, está demonstrando aí alguma coisa que eu posso observar, que eu não posso ver de uma outra forma, senão esses pecadores como aqueles que estão fora dos padrões tidos como normais nas nossas comunidades religiosas. Então, publicanos, aqueles que são indesejáveis na sociedade laica. Pecadores, aqueles que estão fora dos padrões tidos como normais aos padrões da religião, aos padrões da igreja, aos padrões da comunidade religiosa. Então, isso já aconteceu muitas vezes na história. Jesus, ele sempre se relaciona com essas pessoas, desde dessa época bíblica. Por exemplo, com os samaritanos, né? Por exemplo, com os gentios, né? Está cheio disso na Bíblia. Olha, se temos samaritanos, se temos gentios, nós temos depois disso aí, nós temos, muito tempo depois, nós temos os muçulmanos, nós temos os negros, nós temos os índios, nós temos, depois vieram os comunistas, nós estamos sempre procurando alguém para ter medo, sabe? Nós estamos sempre procurando alguém para ter medo. E Jesus se relaciona com essas pessoas, se relacionando sempre, né? Buscando ensinar para essas pessoas. Então tem os comunistas, e hoje em dia a nossa grande questão são os homossexuais, as pessoas de relações homoafetivas. Agora, gente, o problema dessas pessoas é porque elas, sabe, elas não conseguem ter respeito, obter ou adquirir respeito das outras pessoas que são antagônicas a elas. Então elas se guetizam, elas vivem em guetos, elas procuram viver a sua comunidade, e eu sou totalmente contra isso. Por isso é que eu não gosto de igreja de rico, igreja de pobre, igreja de branco, igreja de negro, igreja de heterossexuais, igreja de homossexuais, sabe? Não tem a ver com isso, nada tem a ver com nada diante de Deus. A gente precisa cair na real. Sabe por quê? Porque Deus continua acolhendo essas pessoas, assim como Jesus estava acolhendo aquelas pessoas, porque ele disse, é assim que o Pai faz. O Pai também acolhe essas pessoas. Então, é independente da etnia, independente da cultura, independente da relação afetiva, independente do time que você torce, independente da sua política partidária, tá entendendo? No jeito de ser de Deus, Deus está acolhendo. Sabe por quê? Porque você sabe o que deve e o que não deve fazer, sabe? Você tem o prumo espiritual dentro de você, na sua consciência, sim. Você lê as Sagradas Escrituras e você vai observar algumas coisas que estão acontecendo, que estão se revelando como da parte de Deus na história toda. Não é porque está dizendo assim, isto é assim, e você acredita que sempre vai ser desse jeito, mas você vai se atualizando de acordo com a tua história, de acordo com a tua cultura, de acordo com as tuas percepções, entendeu? Assim como antigamente, os filhos de Sacar, que eram uma pequena tribo de Israel, eles estavam sempre vivendo lá fora para observar como era que deveria ser o proceder deles diante da comunidade israelita. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Deus continua acolhendo as pessoas. Deus continua querendo abraçar essas pessoas. Assim, deixa eu te dizer, o Deus que me acolheu, eu que sou pobre, eu que sou pardo, eu que sou brasileiro, nordestino, eu que sou heterossexual, eu que sou não apaixonado, né? Flamenguista, eu que tenho a minha vida normal igual a muita gente, Deus me acolhe com toda a beleza, com todo o amor. Ele é o mesmo que acolhe você, independente da sua sexualidade, da tua condição sexual, independente da tua etnia, independente da tua cor, independente se você é rico, se é pobre. Deus não está interessado nisso. O que Deus está interessado é em dizer que Ele tem muito para te ensinar
é dizer que você tem como ser uma pessoa respeitada. Deus está querendo te dar dignidade. Deus está querendo demonstrar amor para com você. O Deus que me acolhe é o Deus também que te acolhe. E que diz o seguinte: vocês são iguais, porque diante de Deus não há homem, não há mulher, não há grego, não há troiano, não há flamenguista, nem fluminense, não há políticas diferentes umas das outras. Para Deus não há ninguém diferente. Para Deus há um só povo, um povo que Ele ama, um povo que Ele acolhe, ou seja, a todas as pessoas, porque Deus amou todo mundo, de tal maneira que Ele veio para se doar, Jesus veio para se doar, para que todo aquele que desse ouvido a Ele não perecesse, mas que pudesse obter nele a vida eterna. Esta é a minha mensagem para você, porque eu tenho certeza que se a comunidade evangélica abrisse espaço e abrisse o coração, eu sei, teria um grande número de pessoas que iam sair do armário. É verdade isso. Mas também sei que nós estaríamos curando um monte de gente que, em vez de ser dado a tendência suicida, em vez de viver uma mentira, em vez de viver uma hipocrisia religiosa, institucional, aprenderia e passaria a viver o eterno amor de Deus em Cristo Jesus. Para isso Ele veio. E eu quero apostar que você tem espaço diante de Deus. Deus te abençoe.